Mas é um tema que é muito interessante para mim. E assim, o desafio foi tentar lembrar, né, o, o, o desafio que eu tive para começar a entender sobre análise de dados em NGS, que é um mundo totalmente novo, né? A gente está trabalhando com SSO, com Sanger. A análise de dados em NGS é algo totalmente diferente. Você tem uma nomenclatura, você tem um vocabulário totalmente diferente. E eu sei que aqui a gente tem gente que sabe muito mais que eu de análise de dados. E a gente já discute, como eu discuto com o Rafael, com o Samuel, e tem outros colegas aí de outros laboratórios que já devem saber muito de NGS. Mas eu fiz a palestra pensando e acaba ajudando todo mundo, né, a organizar o pensamento, né, o fluxo, pensando em quem não viu praticamente nada de análise de dados. Então, usando o software, o NGS Engine, que é um software bem simples, bem prático, é muito bom para a gente aprender. Não estou falando porque é na apresentação da PensaBio isso, mas foi onde eu consegui realmente aprender bastante sobre análise de dados. Todo software tem pontos fortes e fracos, né? Mas o NGS Engine realmente me ajudou bastante a entender bastante sobre as métricas. Eu sou muito visual, então realmente eu conseguia perceber bem aquilo que eu estava tentando analisar. Então eu vou mostrar alguns slides, eu vou um pouco para o software. Eu separei bastante conteúdo, a gente vai vendo mais ou menos no tempo o que der para a gente discutir. Se não der, a gente pode ver em um outro momento, se for interessante. Eu estou com o chat aqui aberto. Se alguém no meio tiver alguma pergunta para fazer, quiser abrir o microfone, eu até prefiro que está todo mundo com a câmera fechada. Não sei se, enfim, é normal, né? Agora eu estou um pouco do outro lado. Geralmente eu participo dos encontros, né? Fico com a câmera fechada. É aquela sensação de quem está apresentando não está vendo ninguém. Mas vamos lá, espero que seja interessante para todo mundo. Bom, vocês estão vendo a minha tela. E como a Danusa comentou, né, eu trabalho aqui no INCA, trabalho aqui com a doutora Matilde, que é a supervisora aqui do laboratório. Já estou aqui já há 10 anos, aqui no Instituto, trabalhando com HLA, enfrentando um desafio a cada dia, né, que é trabalhar com isso. E, bom, falando de análise de dados, quando a gente pensa em NGS, a gente tem que pensar numa grande quantidade de dados. Então, aqui são dados, uma informação lá do site da Illumina. Uma corrida de MySQL pode gerar mais de 25 milhões de reads ou de leituras. Até 15 gigabytes de dado. É muita coisa. Então, a gente tem que entender bem como que é feita essa análise de dados. E a gente eu costumo dizer, a gente até comentou numa apresentação, num dos encontros anteriores, que a análise de dados é uma outra bancada, né? E por que isso? Eu trouxe aqui um exemplo de um artigo que saiu mês passado, de um grupo, aí pelo título vocês podem perceber, né, que é uma análise comparativa de métodos computacionais para analisar dados de NGS para HLA. Então, só num parágrafo, vou tentar mostrar o que eles fizeram, né, e o resultado que eles chegaram. Então, nesse estudo, o objetivo deles era avaliar estratégias para análise de dados de LGS, alguns algoritmos. Então eles pegaram 8 algoritmos. Aqui nenhum desses aqui é comercial, são algoritmos que são feitos com fins acadêmicos, então aí tem o nome deles, né, o Galia Forest, Miner, OptType, enfim. E ele pegou um conjunto de dados e analisou neles, né? Tem lá as métricas no artigo, eu não vou entrar aqui no mérito com detalhes. Mas o mais interessante é o resultado. Então, como resultado aqui embaixo, eles observaram que os resultados variam dramaticamente. E nenhuma ferramenta única se mostrou assim a melhor ferramenta para todos os casos de análise. Porque eles analisaram o exoma completo, o genoma completo, target sequence, que é o que a gente faz aqui principalmente. E não teve nenhuma ferramenta que eles falaram, não, essa daqui você pode jogar todas as outras fora e ficar com essa aqui. Então, só para a gente ter uma ideia do que é análise de dados. Então, a gente viu, só recapitulando, as principais etapas dos protocolos de NGS, né? Que é amplificação, preparo da biblioteca,
as etapas que acontecem dentro do sequenciador e a análise dos dados, que é o nosso foco hoje. E aí, só para relembrar um pouquinho aqui, pensando num set de 8 amostras com 6 genes, você pode trabalhar isso single gene ou multiplex. E no preparo da biblioteca, que é a etapa mais trabalhosa, que a gente fica praticamente o dia inteiro, o que a gente faz é partir de reações separadas e ir formando pools, até que você coloca isso tudo num tubo e sequencia. E basicamente o que a gente tem que fazer na análise de dados, que a Danusa já até introduziu, é fazer o caminho inverso. Se eu tenho tudo misturado, o desafio é separar isso novamente para eu encontrar o resultado para cada gene de cada amostra, cada gene HLA em cada amostra. Então eu tenho que fazer o caminho inverso do preparo da biblioteca. Isso é feito em 2 lugares distintos. Um lugar é feito no sequenciador, que eu vou mostrar aqui rapidinho, a gente vai acabar passando de novo um pouco pelo que a Danusa falou. E o outro é o que o software faz, que é onde está o desafio maior. Então, no sequenciador, o que a gente vai fazer é a separação das amostras, né? E no software, essas 4 etapas que eu vou voltar já já, só para a gente não ganhar tempo. Quando a gente termina a corrida, a gente tem um output, certo? Você tem ali um pool de leituras. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, na própria nuvem, ou eu acho que dá para fazer isso até mesmo na própria máquina local, se você não tiver ali a conexão com a internet, você vai precisar separar essas leituras. E você vai fazer uso dos barcodes que você usou no preparo da biblioteca. Então, cada amostra tem um par de barcodes, ou você tem protocolos que usam apenas um índice ou barcode, tanto faz. Então, a partir dessa informação que você coloca lá na sua tabela, quando você começa a corrida lá no sequenciador, você vai separar isso em arquivos FASTQ, como a Danusa mostrou, 2 arquivos, que é a maioria das corridas que a gente faz para HLA nos protocolos que a gente conhece, que é um protocolo de pair-end sequence. Né? Algumas leituras, elas, por algum motivo no preparo da biblioteca, elas podem não se ligar a um código de barras, a um barcode, a uma sequência barcode. Então elas vão ser descartadas. Né? Elas vão gerar um par de arquivos separados e você não vai usar elas. Então aqui a etapa do sequenciador é essa. Então você vai pegar os arquivos agora e vai trabalhar no software. E o software vai fazer 4 coisas, como a Danusa já comentou. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então aqui eu tenho uma amostra. Vocês estão vendo direitinho a tela, né, Danusa? Qualquer coisa me fala, tá? Então silêncio aqui, eu só estou ouvindo Sim, ruído tá aqui no ambiente. perfeito. Vamos lá. Então aqui eu tenho uma amostra. Não sei se dá para vocês enxergarem, mas eu tenho aqui os 2 FASTQ. Um R1 e um R2 com o nome dessa amostra. E aqui eu vou começar a análise. É simples assim. Eu boto aqui o arquivo, né, a pasta, e ele começa a analisar. Você, nesse software e em outros softwares, você tem a opção de escolher o número de leituras que você, na maioria deles, né, que você vai utilizar nessa primeira análise dos dados. Aqui eu estou usando o setup convencional nessa amostra, que são 100 mil leituras. Então você pode ter um número menor ou um número maior de leituras para cada par de arquivos FASTQ que saíram lá do seu sequenciador, para cada amostra. Então aqui ele está fazendo aquela etapa de separação, né, que eu vou mostrar já já. Então a gente já pode ver aqui que ele tem 810.953 leituras só para essa amostra. Tá? Isso vai depender de quantas amostras você coloca na sua corrida, de quanto gente você está analisando e também do tamanho da flow cell que você está utilizando, que é o cartucho que você usa lá no sequenciador, né? O conjunto cartucho flow cell. Então eu vou dar uma parada aqui. Aqui é o número de leituras e aqui é o número de leituras que ele aproveitou. Das 100 mil, ele aproveitou 90 mil. Então é uma mapabilidade ótima, de 90%. O que quer dizer isso? Aqui a gente já tem a separação que ele fez. Então ele pegou as 100 mil leituras que ele aproveitou lá do arquivo FASTQ, que tinham 800 mil, mas ele só pegou 100 mil, e separou isso em caixinhas. Ele detectou, olha, eu tenho aqui leituras para 6 genes HLA. A, B, C, D, R, D, Q e DP.
nessa contagem absoluta e nessas frações. A gente vai sempre observar, geralmente, um número grande de leituras para os genes HLA de classe 2, quando comparado para os de classe 1, porque eles são maiores e eles têm um desafio maior para a gente genotipar. Então, os protocolos geralmente privilegiam eles na contagem de leituras. Aqui abaixo, a quantidade de leituras que ele desprezou, porque eram leituras que se alinhavam a mais de um gene HLA. Então ele pegou aquela leitura e viu, ele alinha bem em DQ e em DP. 421 leituras. Ele falou, bom, não vou usar essa. E assim, sucessivamente. Bom, deixa eu tentar voltar aqui. Então, basicamente, é isso que ele faz. Para cada amostra, aqui eu tenho aquelas 8 amostras que eu usei de exemplo, e aqui o pool total de leituras para aquela amostra, ele vai dividir em 6, em 7, em 3, em 5, depende de quantos genes ele encontrar, quantas leituras ele encontrar para quantos genes HLA naquele par de arquivos FASTQ. Acredito que até aí tudo bem, mas se tiver dúvida, gente, pode mandar. Então a primeira etapa é essa. A segunda etapa é o alinhamento das leituras. Então vou tentar fazer isso aqui. E aí, basicamente, ele vai fazer aqui análises separadas, certo? Aqui, eu vou pular aqui para essa outra tela, que tem outras métricas de qualidade. Então, ele já encontrou aqui 5.600 leituras, 5.619 para ser mais exato, para o HLA-A, e aqui a quantidade de leituras que ele está alinhando. Então, vou deixar ele fazer essa parte aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção no que vai aparecer aqui. Ele faz um realinhamento. Deixa eu ver se... Aqui ele faz um phasing e o typing, que é o que eu vou mostrar já já. E aqui, vai salvando a tipagem. Depois eu coloco para rodar aqui para a gente ganhar tempo. Aqui eu já tenho os valores. Depois eu vou entrar nesses valores aqui para explicar um pouquinho mais. A quantidade de leituras que ele encontrou para HLA-A e a quantidade de leituras que ele realmente utilizou para fazer, montar o consenso, enfim, chegar ao resultado. Aqui a porcentagem. Então, praticamente todas as leituras que ele colocou lá na caixinha para o HLA-A, ele utilizou para chegar ao resultado. E isso é um resultado muito bom, né? Quanto maior a qualidade do seu dado, maior essa porcentagem de mapabilidade. Eu vou chegar aqui já já. Então, basicamente, o que ele fez foi... Vou pegar aqui o exemplo da HLA-A, né? Aqui eu tenho já o conjunto de leituras separado em cada caixinha. Ele vai fazer um alinhamento dessas leituras. E aí, gente, tem algoritmos de bioinformática aí, você pode estudar, fazer uma pós-graduação só nisso daqui, que é basicamente pegar essas leituras que estão desorganizadas e tentar alinhar elas. Então, olha, vocês observarem, aqui são as leituras e aqui a sequência final que eu encontrei. Vocês observarem, o G está pareando com G, C com C, todos esses Gs, esses As, esses Ts, eles estão realmente se alinhando. Como o nome diz mesmo, alinhamento de leituras. Tá? Então você está buscando um alinhamento o mais preciso possível e descartando leituras que têm baixa qualidade ou que se alinham a vários genes HLA. Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa do software, né? A primeira foi separar, a segunda alinhar. E eu mostrei lá que rapidamente o software mostra lá phasing, né? Que é quando ele vai determinar a fase. Mas que coisa é essa, né? Ambiguidade de fase, não sei se vocês já ouviram. A gente às vezes comenta muito, né? Aqui teve uma quebra de fase, enfim. O que é o phasing, né? Phasing a gente só vai mesmo falar quando a gente tem duas ou mais posições em heterozigose, no mesmo consenso, né? Numa sequência consenso, que é esse aqui é um exemplo que eu estou dando. E eu queria fazer uma pergunta, né? Uma reflexão. Se eu tenho essa sequência consenso aqui puramente, será que eu posso dizer, já afirmar de cara, né, que
eu tenho para o alelo 1 essa adenina e essa adenina, né? E para o alelo 2 essa guanina e essa citosina, ou seja, só de eu ler isso daqui, eu já posso afirmar que essa adenina, essa adenina, essa adenina e essa timina, né, nas heterozigoses, pertencem a um alelo e, consequentemente, essa guanina, essa guanina e essa citosina ao outro alelo, que é muito parecido com o que a gente vê no, no sequenciamento de Sanger, né, quando a gente olha o software e tem ali os dois alelos juntos. A gente vê uma sequência consenso, em vez de ver AC, você vai ver ali, não lembro de cabeça, os colegas aqui que trabalham mais com Sanger sabem, você vê um Y, um R, é uma letra diferente para denotar que você tem duas bases. Será que eu posso afirmar isso? Quer dizer, que essas bases de cima estão no mesmo alelo e essas no outro alelo? Bom, a resposta é não. Porque apenas olhar isso daqui, eu tenho várias combinações. Então, aqui eu estou mostrando uma delas. Na verdade, quando você vai olhar lá no genoma, você pode ter uma troca aqui nessa fase, e na verdade, ao invés de você AAAT, você ter um AAAC, e aí muda tudo, que pode mudar o códon e mudar o aminoácido. E você pode ter uma quebra de fase aqui no meio. Você vai ter várias combinações possíveis desse consenso. E esse é o grande desafio do sequenciamento de sangue. Porque para você conseguir ter essa informação, você tem que sequenciar o seu alelo separadamente. Usar primers específicos, enfim, fazer uma outra reação. E na etapa de phasing, é isso que o software tenta determinar. Aqui eu tenho um alinhamento simplificado, né, das leituras, uma coisa mais resumida. Aqui é a minha sequência consenso. E aqui as posições em heterozigose. E aqui em azul, eu estou mostrando as leituras que estão ajudando o software a determinar o phasing. Se a gente observar, essa leitura aqui não ajuda, porque ela só está passando nessa posição em heterozigose, mas essa de baixo sim. Vocês observam que ela é até mais longa, né? E por quê? Porque ela está cobrindo essa posição, está dizendo que aqui é um A, e que aqui é um C, e que aqui é um A. Então, eu já posso ter uma ideia que a fase que ela está dizendo é ACA, por exemplo. Essa daqui, GA. Essa daqui, AG. São as leituras que estão ajudando o software a chegar e determinar a fase. Essas que estão no meio, que não estão ajudando a determinar a fase, elas ajudam na cobertura. Eu vou falar mais um pouquinho o que é a cobertura, para eu poder deduzir, para o software chegar e concluir quais são essas bases aqui do meio. Então eu tenho leituras que ajudam na cobertura, todas elas, e eu tenho um grupo específico que ajudam na determinação da fase. Então eu consigo dizer aqui que a fase está definida dessa maneira. E aí, o que é quebra de fase? A gente pode observar lá, a gente vai ver num exemplo, que a gente pode ter a fase definida em uma região e ter algumas quebras de fase. É quando você não tem um número suficiente, né, de leituras para dizer que duas posições em heterozigose, cada uma daquelas bases na heterozigose pertence um par a um alelo e outro par a outro alelo. Vou tentar dar um exemplo aqui. E aí, eu não sei se dá para perceber, mas a região aqui que está, como estou vendo que não tem muito ninguém participando, não vou nem dar um tempinho, a gente está com o tempo mais apertado, a região que tem uma quebra de fase é essa região aqui do meio. Se vocês observarem, o motivo disso é que a gente não tem nenhuma leitura que consiga abranger as duas posições em heterozigose, que são essa e essa. Enquanto que aqui eu tenho essa leitura e essa leitura, que me ajudam a dizer, onde tem guanina, aqui tem adenina aqui. E onde tem adenina, tem citosina. Na verdade, ele está mostrando aqui o contrário. Eu errei aqui na digitação. Mas o importante é o que a gente vai olhar para determinar a fase. Ver se tem leituras passando, cobrindo aquelas duas posições em heterozigose. Então aqui a gente diria que aqui eu tenho a fase correta, né? Então eu consegui determinar a fase. Aqui também, mas aqui eu tive uma quebra de fase.
isso pode ter ou não implicações no teu genótipo, principalmente na determinação de alelos novos. E a última fase, né, depois daquelas etapas que o software faz para chegar ao genótipo, é você chegar ao genótipo propriamente dito. Você vai pegar a versão da sua biblioteca. Hoje a gente está na versão 3.43 no software, mas no site, no IMGT, já está na versão 3.45, né? E ele vai pegar, então, essas duas sequências de consenso com a fase que ele conseguiu determinar e vai procurar o melhor genótipo que se encaixa naquela informação. Então, foi basicamente o que eu mostrei ali no final, né, que eram aquelas etapas que eu acabei não parando, que é aquelas partes até ele chegar ao resultado final. Eu queria comentar agora, assim, quando a gente fala de métricas, você vai ter de montão. E aí muitos fabricantes até usam, né? Não, o meu software tem 30 e tantas métricas. Não, o meu tem 40 e tantas métricas de qualidade. E aí, dependendo do software que você for utilizar, do kit, você vai ter que entrar um pouco mais a fundo na definição das métricas de qualidade que o seu software utiliza. Eu vou mostrar aqui no NGS Engine algumas métricas, ele tem também várias métricas de qualidade. As principais, aquelas que eu acho que quem usar esse software ou usar outros softwares vai ter um aproveitamento interessante. E acho que eu vou utilizar basicamente falar um pouco de cobertura. Eu já falei um pouco de phasing, eu vou tentar mostrar no software, né? Falar um pouco de ruído. Teve até uma pergunta aí há 2 semanas atrás, a gente estava comentando sobre níveis de ruído, né? A pessoa perguntando quando é que eu consigo aceitar o nível de ruído, o que é interessante ou não. E depende um pouco do software que você está utilizando, se ele vai te dar uma flag ou não. E falar um pouco de balanço alérico. Tá? Então, vou lá para o software um pouquinho. Aqui foi onde eu parei, eu vou deixar ele até analisando aqui. Aqui, gente, eu estou separando aqui em algumas abas, né, o que eu vou tentar mostrar. Para pegar um pouquinho o layout do software, aqui eu tenho duas amostras, tá? E os genes HLA para os quais ele encontrou leituras quando fez a análise. Tá? Aqui é a mapeabilidade, então aqui a gente já observa uma diferença bem grande no número de leituras que havia para essa amostra, que eu estou chamando de amostra 2, e aqui para o número de leituras dessa outra amostra, que eu chamado de amostra, aqui em cima de amostra 1. Né? Peço desculpas aí para não confundir vocês. Então aqui eu tenho uma amostra, aqui eu tenho outra. Cobertura, a gente pode falar assim, usar várias métricas diferentes. Eu posso falar média, como está aqui, ó. Nesse software a gente vai ver média, o mínimo e o máximo. Então, para cada gene HLA, ele vai me dar métricas de qualidade diferente de cobertura, porque cada um é uma reação diferente aqui a partir desse momento. E a gente pode aqui, por exemplo, comparar o de cima com o de baixo e observar que esse daqui, a mediana de cobertura foi 107 para HLA-A, enquanto que esse aqui foi 2.850, né? Quase 20 vezes de diferença na magnitude da cobertura. E a gente vai ver como isso vai ter impacto em outras métricas. Tá? Aqui, enfim, os valores absolutos, né? Quantas leituras que entraram para aquela análise e quantas eu aproveitei. Eu vou aqui para uma outra tela, que é uma tela mais recente do software. E aí, uma coisa bem interessante aqui nesse software da parte do layout é que acho que se eu perguntar para qualquer um de vocês, ou, enfim, para a maioria, se eu te falasse, olha, aqui tem uma amostra que os dados estão bons e outros que os dados estão ruins. Eu acho que pelas cores já dá para você ter uma ideia, de maneira instintiva, você já pode dizer que aqui embaixo você tem um dado bom e aqui em cima um dado ruim. Agora, onde que está esse problema é o que a gente tem que investigar.
Então, quando você está passando uma tela, eu vou correr aqui uma corrida, passar basicamente uma corrida. Se você observar, olha, aqui já dá para ter uma ideia que esse é um dado ruim, que aqui são alguns dados bons, aqui algumas coisas que me chamam mais atenção. E isso é uma parte interessante nesse software, por exemplo. Você vai observar em outros softwares também que eles vão tentar chamar a atenção para as cores. E é onde aquilo vai acabar te chamando a atenção dos seus olhos, né? Então, quando a gente fala de cobertura, eu vou entrar aqui por aqui. Nessa outra tela, o que a gente está observando é várias métricas de qualidade, né? Aqui ele já está se preocupando em me mostrar onde que eu tenho o menor ponto de cobertura. Então aqui é o LRD, Lowest Read Depth. Então falando de cobertura. Por quê? Porque, bom, se o meu menor ponto de cobertura são 1.396 leituras aqui nessa região, eu já tenho certeza que é daí para cima. E nesse software, de 200 para cima, já é um valor interessante. Para cada software, você vai ter que investigar qual é o valor mínimo aceitável. Então, para a gente observar aqui uma amostra boa, vou entrar aqui nesse HLA-A. Então, só para quem assim ainda não tem muita ideia do que é cobertura, a gente pode falar de duas maneiras. A gente pode falar de amplitude e profundidade de cobertura. Então, se eu for falar de amplitude de cobertura, eu estou dizendo, olha, quais são as regiões do meu gene HLA-A, aqui nesse caso, que são cobertas. Então, eu posso dizer que completamente os exons, que são essas regiões aqui em amarelo, os introns, que são essas regiões aqui em preto, e parcialmente as minhas regiões não traduzidas. A região 5' e 3' não traduzida. Então essa é a amplitude de cobertura desse kit, por exemplo, que é o kit da própria GeneDx. E nessa reação, eu poderia ter um caso aqui que eu tivesse um problema e a minha cobertura foi ruim nessa região. Então eu posso dizer que a amplitude de cobertura foi do exon 2 até basicamente o início da porção 3' UTR. A extensão da minha cobertura. Onde que eu tenho leituras? A profundidade de cobertura é basicamente você olhar para cada posição aqui, né, que eu cobri. Então eu vou olhar aqui no exon 2, por exemplo, dar um zoom aqui. Aqui embaixo eu estou mostrando as minhas leituras. Para cada posição, quantas leituras eu tenho emparelhadas, alinhadas. Então aqui é a profundidade de cobertura. E se vocês olharem algum texto de bioinformática, vai estar quantas vezes, né? A minha cobertura aqui, nesse caso, eu não vou poder apontar, porque se eu tirar o mouse vai sair. Ali tem uma linha que está escrito total. É 2.632. É uma coisa assim, 10 vezes mais que o necessário, que o mínimo necessário que o software pede. Isso significa que eu tenho 2.632 leituras aqui alinhadas. Eu tenho uma cobertura de 2.632 vezes. E elas estão me dizendo que eu tenho ali, se eu for ali mais duas linhas abaixo nesse retângulo, eu tenho 1.409 leituras dizendo que é uma adenina. Então aqui é uma posição em heterozigose. Tá? E 1.218 dizendo que é uma citosina. Logo à direita eu tenho a proporção dessas bases, que é praticamente 50%. Tá? Diferente, por exemplo, daqui. Vou olhar aqui numa amostra que tem pouca cobertura. Eu vou olhar aqui. E aqui você já tem uma ideia, eu não sei se, eu não vou comentar agora, mas já dá para ter uma ideia que aqui é como é a distribuição dessa cobertura ao longo de todo o seu gene. Também é interessante. Se eu estou olhando aqui abaixo, chega aqui, isso sobe de maneira muito grande, alguma coisa está errada no seu teste. Talvez você teve alguma etapa lá no seu preparador de biblioteca, enfim, alguma coisa que você precisa investigar. Então é interessante que os seus olhos se acostumem com o kit que você está utilizando e o software, esse padrão de cobertura para cada um dos genes HLA. Então vou olhar aqui, por exemplo, nessa região que parece ser aquela que tem menor cobertura. E aqui a gente já vê que a cobertura é de 55.
é uma outra posição em heterozigose também. Eu tenho 55 leituras emparelhadas. Então, delas, 26 tem uma guanina e 29 tem uma timina. Então, se eu mostrar aqui, eu já consigo ter uma ideia que algumas delas têm timina e outras aqui que o software não mostra para não ficar muito poluído, mas outras são guanina. A gente observa ali na penúltima linha. Tá? Então, até aqui visualmente você já consegue ter uma ideia de que o número de leituras aqui é muito menor do que aqui. Aqui eu preciso até rolar um pouco a tela, deixar ela carregar. Ok? Então isso foi cobertura. Vou falar um pouquinho sobre balanço alérico. Tá? Isso tem alguns outros gráficos ali de cobertura, enfim, que a gente pode observar, mas eu queria focar um pouco mais nos conceitos, tá? Para a gente poder otimizar o tempo. O que seria esse balanço alérico? Isso está expresso aqui nessa coluna. Tá? Para explicar um pouco mais isso, eu vou entrar nesse gráfico aqui, que é um dos gráficos mais interessantes aqui desse software. Que nele você consegue ter um panorama geral do que está acontecendo. Eu não sei vocês, mas matemática não é uma coisa muito forte, né? E aqui, enfim, mas eu vou precisar falar de um conceito que é o logaritmo, né? Até um conceito que está atrelado ao Q-score que a Danusa comentou. Aqui a gente tem um gráfico, né? E aqui são no eixo aqui do X, né? A gente teria as posições genômicas, né? Para esse HLA-C. Tá? Em amarelo são os exons e em branco as regiões não traduzidas, não codificantes, né? Aqui seriam os introns aqui no meio e aqui os UTRs. Tá? Aqui à esquerda a gente vai ter a porcentagem, tá, da variação das bases que ele encontrou. O que isso quer dizer? A gente observar, a escala aqui ela está um pouco deturpada, é uma escala logarítmica. Né? Perdão. Daqui até aqui a gente tem 10%. Então, para você ter um espalhamento, uma distribuição maior das porcentagens, dos valores de porcentagem menores, eles usaram aqui uma escala logarítmica. Então, daqui até aqui é 10%, daqui até aqui 20%, daqui até aqui 50%, daqui até aqui 100%. Então, eu vou só dar um zoom para trás, só para a gente observar aqui o 100%. Então, onde eu tenho pontos, e cada um desses aqui é um ponto, eu estou segurando o mouse aqui passando, e vocês observam aqui as porcentagens, tá? Bem próximas de 100%. O somatório para cada posição aqui dá 100%. Então, para essa posição é 99,36%, e aqui embaixo eu tenho 0, alguma coisa. Então, o somatório dá 100%. Aqui, em resumo, são as posições em homozigose. E aqui em 50% é onde a gente espera ter as nossas posições em heterozigose. Por quê? Se eu tenho dois alelos e quando eu fiz lá a minha extração do DNA, o meu preparado da biblioteca, enfim, eu espero que os dois sejam amplificados e sequenciados numa mesma proporção. Certo? Então, a diferença entre eles vai ser nas posições em heterozigose. E eu espero que nas heterozigoses eu tenha algo próximo de 50% para cada uma das bases, que é o que eu estou vendo aqui. Essa aqui é a minha situação ideal para qualquer gene HLA olhando nesse gráfico. Eu tenho aqui, e aqui embaixo, aqui em cima então o balanço alélico, né? As posições em heterozigose. A gente pode observar aqui algo em torno de 50%. Aqui as homozigoses em 100%. E aqui embaixo é o tão famoso ruído. Aqui a gente vê aqui na legenda, né? Em azul as bases mais frequentes, em vermelho as bases menos frequentes. Aqui seria aquele ruído de sequenciamento. E esse é um padrão bem típico, porque é um padrão bem aleatório. Depois eu vou mostrar
umas outras amostras, como que é um ruído que você precisa investigar um pouco mais. Então, esse é o padrão que você tem que ter em mente, é o padrão interessante, é aquele que você olha e fala, poxa, essa amostra aqui é só dar o accept e seguir em frente para esse gráfico. Então, aqui o balanço alérico, eu posso dizer que esses dois alelos, HLA-C, que aqui no caso foi o 120301 e o 160101, eles estão perfeitamente balanceados. Mas eu já não posso dizer o mesmo para esse DR e principalmente para esse DQ. Então, vou tentar mostrar aqui a situação ideal, que é esse C, e ver se vocês conseguem notar a diferença aqui para esse DQ. Eu vou entrar lá para mostrar, mas acho que já dá para ter uma ideia dali, naquela linha ali dos 50%, o que aconteceu. E o software está mostrando aqui para mim. Enquanto aqui está 48%, aqui está algo em torno de 20, 28, 27, 24. Aqui é porque ele separa em exon-chave, todos os exons e em todo o amplicon. Então aqui, se a gente observar naquele gráfico, vou mostrar aqui porque ele é maior, a gente pode já ter uma ideia de que um dos alelos ele está bem mais representado, ou seja, ele tem muito mais leituras do que o segundo alelo. E isso aí, enfim, pode ter a ver com vários fatores lá no preparo da biblioteca. Isso a gente pode discutir depois, enfim. Mas a gente já sabe que o DQ ele é um gene que tem um pouco mais de propensão, alguns grupos tem um pouco mais de propensão a ter esse tipo de desbalanço, então é algo que você tem que ficar atento. Mas o software já te dá aquela métrica ali, já fica amarelado, né, ou vermelho. E o DRB104, que inclusive está nessa amostra aqui também. Então, só para mostrar aqui em uma posição o que está acontecendo, vocês observarem aqui. E aqui já dá para ter uma ideia. Aqui ele está tentando mostrar, se vocês observarem, o preto ele está muito maior, a barra preta, do que a barra vermelha. E ele já está tentando mostrar isso, que a guanina, que é o preto, está representada ali 70%, 72%, e a timina 27%. Além disso, eu tenho duas leituras ali, que é praticamente 1% do meu dado, para a adenina, que seria o meu ruído. Vou até mostrar aqui para a gente poder verificar, olha. Então aqui aquele plot aqui mais esticado que eu estava mostrando. E é basicamente isso. Então essa amostra é um exemplo de desbalanço alérico. Tá? Enquanto que essa daqui é um plot de dois alelos que estão perfeitamente balanceados. Não sei se até aí tudo bem. Se alguém quiser fazer pergunta, alguma coisa, gente, pode falar. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é um DRB109, que também está um pouquinho desbalanceado. Não sei se dá para ver ali, principalmente nos exons ali. E um DRB104. O DRB14, 7, 9, eles são um grupo de DRs que eles têm um intron 2 muito maior do que os outros alelos DRB1. Então eles acabam, como a quantidade de insumos de sequenciamento é igual, você vai disputar ali, os dois alelos vão disputar, se você tem um alelo que é muito maior do que o outro, a contig dele é muito maior do que o outro, você vai gastar mais bases para sequenciar mais aquele intron e vai perder um pouco mais de cobertura. Seria uma das explicações para a gente observar isso no DRB14, 7 e 9. Então aqui um outro exemplo, então falei de balanço alérico, né, e de cobertura. Então aqui só para mostrar para vocês esse plot aqui de uma amostra que teve uma contaminação. Então vou olhar aqui no HLA-A, por exemplo. Apesar dele ter chegado a um genótipo, o software fez um milagre aqui, praticamente. Deixa eu mostrar esse plot aqui para vocês. Vocês observam aqui que a cobertura está ok. Não sei se dá para observar, mas a gente tem um conjunto de leituras, né, um X aqui que estão sobrepostos na região de 50%. A gente tem um outro conjunto de leituras, e eles estão representados por esse X aqui, que estão na região aqui de 60%, na proporção de 60% e 40%.
Ainda tem um outro aqui na proporção de 85, 15%. Então parece que aqui tem 2, 4, 6 alelos, né? Eu não sei aqui o background dessa amostra, uma amostra, um exemplo que eu peguei, mas poderia ser um paciente lá numa crise blástica, uma coisa absurda, ou mesmo no preparo da biblioteca. Se você está lá trabalhando com a multicanal, deixou pingar uma gota de uma amostra na outra, antes da etapa de ligação de barcodes, já era. Você vai ter essa representação. E dá para ter uma ideia que esses alelos parecem ser os principais, enfim, esses dois aqui, esses outros aqui um pouco menos representados e esse aqui menos ainda. Dá para ter um aspecto, uma ideia semi-quantitativa dessa amostra, por exemplo, no NGS. É uma outra coisa interessante. Algumas coisas piscando aqui na tela. Não sei se está acontecendo alguma coisa, mas qualquer coisa você me fala, Danusa. Tá tudo ótimo, Tá, Vinícius. beleza. Um silêncio enorme. Mas enfim, vamos lá. Acho que tá todo mundo super compenetrado na explicação, viu? Assim espero, gente. Assim espero. Espero estar. Tá extremamente claro. Tá, vamos lá. Uma outra métrica muito importante que eu falei, a gente estava falando sobre quebra de fase, e que aqui na primeira tela do software fica aqui, ele fala isso um pouco de maneira indireta, um pouco ao contrário, né? Ele vai mostrar o melhor valor que você pode encontrar para isso nesse software é 1 aqui nessa tela. Ele vai mostrar o número de regiões em fase, onde você conseguiu estabelecer uma fase completa. Se você só tem uma região, quer dizer que todo o seu contigo está em fase. Quanto maior esse número, pior. Ou seja, mais quebras de fase você teve. Então, se isso aqui for 2, como está aqui, você teve pelo menos uma quebra de fase. Então, você tem 2 regiões em fase e uma quebra. Se é 3, você teve 2 quebras de fase. E aqui o que eu quero mostrar é como o software mostra isso, né? Como ele tenta mostrar isso para o usuário. A gente vai observar, eu quero que vocês atentassem aqui para essa região. Tá? Onde está vermelho, ou vinho, né? Essa cor aqui, é onde o software conseguiu fazer a fase. Ele conseguiu construir o phase. Tá? Então ele pegou aqui as leituras, conseguiu separar as leituras e conseguiu construir a fase aqui. Nessa região e nessa região ele não conseguiu construir a fase. Então, uma ferramenta interessante aqui desse software é esse aqui. Eu vou clicar com o botão direito e ele vai me mostrar quantas leituras ele usou para construir essa fase. Então, eu tenho aqui, entre essa posição e essa posição em heterozigose, como eu estava tentando mostrar lá no slide para vocês, além aqui, apesar da minha cobertura aqui ser de 319 e aqui de 381, eu tenho, na verdade, 93 leituras que estão me ajudando a fazer a fase, a construir a fase entre essas duas regiões. Então, é um número menor de leituras. Geralmente as leituras maiores, ou que tem um tamanho de inserto maior. 48 leituras estão me dizendo, olha, nessa posição eu alinhei tinha uma guanina, e nessa outra posição uma adenina. Enquanto que 34 leituras eu tenho uma adenina nessa posição e uma guanina nessa posição. Então, com essa informação, o software construiu essa fase. Guanina com adenina. Então, essa guanina com essa adenina, tá? Não confunde com a de cima. E essa adenina com essa guanina, tá? Apesar de eu ter 11 leituras que dizem que foram alinhadas aqui, que tinha uma adenina nessa posição e uma adenina nessa posição. Então seria o X, o trans, tá? O cis seria essa guanina com essa adenina e essa adenina com essa guanina. E o trans seriam essas leituras aqui. Ok? Agora aqui nessa região o software ele não conseguiu chegar numa fase.
apesar de eu poder vir aqui, esse software permite a gente fazer várias edições. Eu posso vir aqui e falar, não, eu acho que é isso aqui mesmo, porque eu fiz uma outra corrida, enfim, e construir a fase, mandar ele reanalisar, mas não vou fazer isso nesse momento, vamos focar aqui no conceito. A informação que ele encontrou aqui, ele ficou na dúvida, porque apesar de eu ter 5 leituras aqui dizendo que é uma adenina nessa posição, e aqui não dá para ver, mas é uma timina, vou tentar dar um zoom aqui. Tá? Então aqui, essas duas regiões. Então uma adenina aqui e uma timina aqui. Ok? Só que no outro, seria o outro alelo, o outro cromossomo, né? Consequentemente, apesar de eu ter 3 leituras dizendo que tem uma guanina, né? Que elas têm uma guanina e uma citosina, eu também tenho 2 leituras fazendo a fase ao contrário, que é a fase trans, que é o X. Então aqui o software ficou confuso. Ele falou, poxa, com esse dado aqui eu não consigo construir a fase, não é confiável. Não é estatisticamente confiável eu construir a fase aqui. Então, aqui eu tenho um phase break, uma quebra de fase, aqui e aqui. Enquanto que nas outras regiões, a fase foi construída. Então, aqui eu tenho uma região em fase, aqui eu tenho outra, e eu não consigo, por exemplo, unir esse com esse, ou esse com esse, por conta dessas quebras de fase. Uma coisa que você vai observar é que quanto mais distante, menor o número de leituras. Aqui está 21, 18, mas se eu for para uma heterozigose mais próximo, o número já aumenta bastante, ó, porque a diferença aqui é só de 20 bases. Então eu tenho um número muito maior de leituras que vão sustentar a solução dessa fase, a resolução dessa fase. Uma estratégia que você pode utilizar é aumentar o número de leituras na sua análise. Então eu reanalisei essa amostra aqui, aqui a gente já pode ver que o C, que tinha 2 quebras de fase, aqui já não tem mais nenhuma. E o software conseguiu construir a fase aqui. Apesar de ele ter encontrado 8 leituras aqui e uma dizendo o contrário, aqui ele julgou como satisfatório ter 20 leituras sustentando que é uma adenina e uma timina, num cromossomo, num alelo, e 18 leituras numa guanina, sustentando que é uma guanina e uma citosina na outra fase. E aqui também. Então aqui seria o meu sinal e aqui seria o meu ruído nessa fase, né? Seria o que atesta o contrário, o cis e o trans. Como resolver quando temos loss ou alelos com problemas de balanceamento? Na bancada, se é um... Pode falar, Danusa. Desculpa, Vinícius, que a Jeane fez um comentário anterior. Eu tô A vendo Elizabeth, aqui. desculpa. Desculpa, A Elizabeth, ela fez o primeiro comentário com relação a balanceamento. Então, a gente volta Deixa eu voltar. no critério anterior, que é sobre balanceamento. A Elizabeth falou em relação ao DR beta 104, como resolver? Adianta refazer o NGS? Pode liberar? E aí a Jeane complementou, né, com relação, disse uma boa pergunta mesmo, como resolver quando temos loss ou alelos com problemas de balanceamento? Repetir, resolve? Então as duas estão no mesmo tom. Então, nesse caso aqui especificamente, eu sequer repetiria. Uma coisa interessante, você vai se acostumar com o seu kit, né? A gente acostuma. Então, quem trabalha com SSO está acostumado a ver aquela bid que você sabe que ela foge um pouquinho do teu padrão, então tu faz ali um ajuste. E a gente vai acostumar com a cara do dado. Então, a análise de dados é isso que vai ajudar no dia a dia. O que a gente observa geralmente no kit mesmo da GeneDx não é isso, é basicamente, e aí o Rafael, o Samuel podem confirmar, a distância aqui não é tão grande, mas no DRB104 sempre tem um pequeno desbalanço aqui no exon 2. Até uma coisa que a gente já discutiu um pouco com o Eric naquele encontro que teve lá em Barretos. E eles estavam investigando um pouco por que isso acontecia, né? Geralmente não é assim, geralmente aqui essas linhas estão mais próximas ali em 50%, e aqui bem mais próximo também.
Mas mesmo assim, com esse dado, eu liberaria sem nenhuma dificuldade, porque eu tenho uma boa cobertura. Então, como eu posso ver aqui, meu valor de cobertura está muito bom, muito além do necessário. Enfim, é um genótipo que é comum e, principalmente, o que me levaria a duvidar seria se o meu ruído aqui estivesse muito próximo do meu sinal, se eu tivesse um desbalanço tão grande que isso aqui ficasse muito próximo. E isso está refletido aqui nessa métrica, tá? Que é aqui à esquerda, que não é uma métrica que tem em todos os softwares, mas nesse software aqui ajuda muito, que é a diferença entre a menor porcentagem do seu sinal e a maior porcentagem do seu ruído, ou seja, o pior ponto que você tem. Tá? Numa amostra que isso aí está muito bom, essa discrepância é muito grande, é quase de 0 a 50%, ou seja, o teu ruído ele é perto de 1, 0, e e essa distância vai ser a linha onde estão as heterozigoses. Beleza? Que é aqui 45%, 48%. Então essa métrica vai estar ok. Quando essa métrica, e aí eu vou mostrar aqui uma amostra que estava, aquela amostra que estava contaminada. Quando essa métrica está assim, ó, 5%, menos 17%, é aí que você tem que investigar com muito cuidado. Então, respondendo, mesmo tendo esse desbalanço aqui, daria para liberar, na minha opinião, tranquilo. Repetindo, eu acho que melhoraria no Exxon 3, principalmente. Eu acho que o DRB109, pelos dados aqui que eu observo, e esses aqui são dados, aqui eu já vou adiantar, são dados do Rafael, eu não comentei no início, lá do Rafael Cita, né? Até aproveitar aqui para agradecer ele, que ele disponibilizou os dados para eu utilizar aqui nessa aula. Então, o que eu costumo observar, como eu falei, é esse desbalanço só no Exxon 2, que é aquele primeiro retângulo ali amarelo, mas bem próximo, algo em torno ali de 70% a 30%. Então, se é algo que eu já costumo observar e o meu ruído está bem controlado, ou seja, aqueles X que estão ali embaixo estão bem, bem distantes, dá para liberar sem problema. Tá? Problema. Vinícius, deixa Pode falar. eu pedir para você explorar só mais um pouquinho o delta signal to noise, aquela métrica que aparece aqui em cima. Quando ela fala, por exemplo, 10%, só para a gente simplificar o entendimento, quando ela fala 10%, não significa que eu tenho o sinal 10% distante um do outro, porque lembra que aquela escala é logarítmica, então significa que eu tenho pelo menos 10 vezes de diferença entre o pior ruído e o meu mais fraco sinal. Vou te mostrar aqui. Na verdade, é em termos percentuais sim, e é a diferença. Olha aqui. Aqui é na região, vou explorar aqui no Exxon chave, que é o Exxon 2, tá? Aqui está 19%. Então, ó, vou aqui no Exxon 2. Aquele 19%, a diferença daqui. Deixa eu tentar dar um zoomzinho aqui. Só mostrar o Exxon. Aqui mudou de cor, mas o Exxon 2 está aqui. Vocês observarem, essa região, que ele está marcando aqui 4%, e aqui que ele está marcando 24%. Dá quase 20%, que é 19, alguma coisa. Então aqui na região de Exxon, que aqui já está no meu intro, né, que é o Exxon Plus, enfim, aqui é o Exxon chave. Aqui é o meu maior ponto de ruído e aqui é o meu menor ponto de sinal para o meu alelo que está menos representado, que é esse aqui. Ó. Então aqui está 24% e aqui está 4%. 24 menos 4 dá quase 20%. Não sei se ficou claro aí. É realmente uma subtração que a gente faz. Então, quando eu observo isso aqui no HLAC, então vou olhar aqui 45%. É o que está marcando aqui no Exxon chave, que é o Exxon 2 ou o Exxon 3. Tenho quase certeza que é aqui, porque é onde o meu ruído está maior, 2%, nada. 2% das minhas leituras aqui foram ruído. E aqui está 48%.
Então, 48,25 menos 2 alguma coisa, dá quase os 45%. Ok? Então, esse delta aqui é a distância entre o sinal e o ruído. Aqui é tudo sinal, aqui e aqui. Todos esses X aqui, que foram marcados com um X maiúsculo, são o meu sinal. O X minúsculo é o meu ruído. E numa amostra que está contaminada, eu posso encontrar algum X desse minúsculo aqui em cima, que foi o que eu mostrei antes, que é quando o software ficou ali meio na dúvida, porque ele encontrou vários alelos. Até aí tá ok, gente? Perfeito, Foi, né? Vinícius. Então, Obrigada. balanceamento. Eu voltei no balanceamento. Balanceamento. Falei, Volta na fase de novo. falei da fase, vou falar da fase de novo, num Tá. caso aqui interessante, que é, bom, aqui a gente tem uma quebra de fase, mas aqui eu vou agora mostrar nessa coluna o número de genótipos. Né? Se eu botar aqui, é que eu estou filtrando para 3 campos de resolução. Se eu botar em 4, o número de possíveis genótipos aumenta. E até foi uma pergunta que eu acho que foi da Jeane, se não foi você, Jeane, eu estou confundindo. Mas perguntando por que a gente ainda tem ambiguidade em NGS. Então, num outro encontro. Teve essa pergunta num dos outros, uma outra discussão que a gente teve aqui, não sei se foi na primeira ou na segunda. Um dos motivos é porque a gente não tem, por exemplo, aqui nesse C, a gente não tem cobertura das regiões UTR. Então, esse kit, por exemplo, ele não cobre todo o UTR, tá? Como outros kits também. Então, as ambiguidades que seriam resolvidas aqui, nem esse NGS vai resolver. Ah, eu vou repetir. Pode repetir com esse primer, não vai mudar nada. Porque você não tem cobertura. Mas é uma ambiguidade no 4º campo. Então, a gente pode observar aqui nessa aba os possíveis genótipos. Então, eu não consigo resolver esses tipos de 0,3. A gente vê que a diferença está no 4º campo. E esses tipos de 14, que estão no 4º campo também. Então, todos esses genótipos aqui com 0 nas 3 colunas são possíveis, que aqui é o número de mismatch para esses alelos com relação ao consenso que o software encontrou. Tá? Então, beleza. O que eu queria mostrar é aqui. Então, mas nesse caso, então desculpa, gente, deixa eu voltar aqui. Eu tenho as ambiguidades, mas não sei se algum dos colegas vai fazer isso, mas tentar liberar em 4º campo, né? Mas acho que a gente tenta fazer, pelo menos, ir até o 3º campo de resolução, que é aquelas mutações silenciosas em exons, talvez, né? E se a gente observar, apesar de eu ter uma quebra de fase aqui, eu só tenho um genótipo possível, um par de genótipos possível, né? Que é o 030301 e o 140201. Ou seja, a minha quebra de fase não atrapalhou o meu genótipo. Não atrapalhou o software, porque só existe esse par de alelos descrito. Então, deixa eu botar aqui 3 campos. Que seja compatível com esse consenso aqui que o software determinou, que é esse e esse. Porém, nem sempre é assim. Fala. Vinícius, a Mônica, ela trouxe uma sugestão aqui no chat. Ela disse que para validação do NGS é interessante colocar amostras DR beta 1, 04, 02 como controles, né? Já que elas têm esse desafio do balanço. Sim, sim. E eu já observei também. Aí acho que depende um pouco também do kit. Eu não sei se a Mônica tem uma experiência mais de desbalanço com os kits que ela testou nesse DQ. Eu já vi também alguns DQ 03. Então eu acho que acaba variando um pouco, mas sim, é extremamente importante você fazer uma validação extensiva, enfim, trocar amostras com outros laboratórios, porque até você pegar a cara do dado, como é que é um dado bom e como é que é um dado que foge um pouco daquilo que você está acostumado. Bater no olho, e às vezes o que foge não quer dizer que ele é um dado ruim, né? Como você acabou de mostrar o exemplo do próprio DRB104 e outros DR, se eu não me engano, 13, 14, que acho que você mostrou. Aqui foi o 4 e o DRB109.
Tem o 7 também que Isso, pode acontecer, mas geralmente nesse. isso. E cada kit vai se comportar de uma maneira, né? O kit, tanto de amplificação quanto preparo da biblioteca. E não necessariamente o dado que não tem o 50-50 no balanço alélico é um dado ruim. Muitas vezes ele é um dado intrínseco do próprio gene para aquele kit. Desde que você sete o seu olhar, você pode liberar um 70-30, fazendo todo o seu. Estando validado, né? Sim, Não necessariamente você vai liberar um 70-30 de um HLA-A, por exemplo, que traz outros problemas, um ruído muito alto, eventualmente 70-30 para alguns pontos de heterozigose não são esperados para um HLA, para aquele kit. Então, aceitar um DRB B1 04 com 70-30 não significa que você está sendo negligente. E também não significa que você vai passar a aceitar 70-30 para outros loci e outros genes. Certo, sim, Vinícius? cada caso é um caso, é interessante você se acostumar com o seu dado. Eu acho que essa é a mensagem importante. Acostumar com o seu kit e ver como ele se comporta. E sim, cada gene dá para a gente observar que é uma reação diferente. A gente pode observar que aqui a cobertura está boa, o software aceitou, e para o classe 1 já não ficou tão boa assim. Já ficou um pouco abaixo daquilo que o software esperava. E como eu estava falando, nesse caso a quebra de fase não alterou o número de genótipos, mas tem casos que altera. E resolver a fase é importante, mas nem sempre é possível, mesmo com NGS. Tá? Então aqui tenho dois exemplos. E aí aqui é a mesma análise do mesmo gene em duas linhas. Tá? Então analisei aqui usando uma biblioteca do MGT, que é a mais recente, e aqui uma biblioteca mais antiga, eu já vou mostrar por quê. Tá? Então aqui um genótipo bem comum, A230101, A240201. Tem duas regiões de fase, ou seja, tem uma quebra. As métricas de qualidade estão muito boas, tá? Só de você observar aqui, você já sabe que vai encontrar aqui um plot bem interessante. E já tem uma coisa aqui que chama bem atenção. São poucas posições em heterozigose, são aquele X ali no meio, e uma bem distante num exon, que é naquele retângulo ali em amarelo. E aqui a gente já pode ver que tem uma quebra de fase e não tem nenhuma leitura que consiga cobrir essa posição em heterozigose ao mesmo tempo que essa aqui. Então aqui tem uma quebra de fase. O problema é que alguém descobriu um alelo, reportou um alelo novo, né, cuja diferença é feita naquela região. Então, um par de genótipos pode ser 2301 e 2402, e o outro par de genótipos, um 2317 e 24463. Então eu chamei eles aqui, ou melhor, 2317 e o 24463. E você vê que quando ele. Eu não cheguei a mostrar, mas quando tem um mismatch, só para mostrar aqui o 462, por exemplo, o software mostra esses triângulos. Então aqui seria a diferença do 462 para esse consenso que eu encontrei aqui. E a gente observa que, só voltando para o alelo que o software encontrou, que tanto o 2317 e 24463 quanto o 2301 e o 2402 não tem mismatch. Por quê? A diferença entre eles é aqui e a diferença é a fase. Então, se eu botar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Então, ó, se eu chamar só o 2317, eu vou dar um zoom aqui nessa região, dá para ver que não tem nenhum mismatch aqui nesse exon, que é o 2, 4, exon 5. O que eu encontrei, tá? Vamos deixar isso aqui. O software encontrou uma heterozigose. Então, perfeitamente balanceado ali, quase 50-50%, uma cobertura de 525 leituras nessa posição. E eu tenho uma adenina com uma citosina.
Então, se for o 2301, seria a adenina. Quando eu coloco o 2317, que é o outro alelo, ele diz, não pode ser o 2317 porque eu espero uma citosina. Mas se eu chamar aqui o 24463, ele dá esse mismatch, mas você pode ver que é só a inversão dessas bases. Por isso que ele dá esse alelo como possível. Porque como eu não tenho leituras que vão desde essa posição em heterozigose aqui, eu estou marcando aqui em cima no exon 3, até o exon 5, eu não posso afirmar com certeza, como eu mostrei para vocês lá no primeiro exemplo, não é só porque esse está em cima que ele é do alelo 1, ou esse está embaixo é do alelo 2. Se eu não tenho leitura que afirme isso, eu tenho que considerar o trans, que é o X, a inversão dessas bases. Então, essa é uma ambiguidade que o NGS de leituras curtas não vai resolver nesse caso. Porque essa quebra de fase é tão distante que você precisaria usar um PacBio para resolver essa quebra ou fazer um sequenciamento de sangue usando primers específicos para o A23, por exemplo, ou para o A24. Aí, posso complementar, Vinícius? Pode. Exatamente esse ponto. Ainda existe uma alternativa, tá? Que nem sempre ela é explorada pelas pessoas que trabalham com leituras curtas, tá? Que trabalham com sistemas de sequenciamento short read, ou leituras curtas. Mas ela pode sim ser utilizada como uma ferramenta. É aquilo que a gente chama de mate pair ou de long read, short read, tá? É uma estratégia muito utilizada para pessoas que fazem uso do NGS para sequenciamento de novo, né, ou seja, para construção do zero de um genótipo ou de um genoma, tá? Onde eu trabalho a construção de biblioteca de maneira alternativa. A GeneDx não tem uma construção de biblioteca alternativa como o MatePair, por exemplo. O que significa esse MatePair ou Long Read, Short Read? Significa eu construir uma biblioteca com fragmentos maiores. Eu não vou sequenciar ele inteiro, porque o short read é uma limitação do NGS Illumina, por exemplo. Eu só sequencio 300 pares de base ou no máximo 600. Só que quando eu faço uma leitura, um read, né, muito longo, e eu sequencio suas extremidades, eu ganho em bioinformática possibilidade de ancoramento, ou possibilidade de combinação, como o Vinícius já mostrou para vocês nas etapas de alinhamento e de phasing do software NGS Engine. E é possível a gente fazer essa estratégia aqui simplesmente mudando o protocolo de preparo de biblioteca, ou seja, existe uma etapa que a Michelle trabalhou lindamente com vocês na segunda-feira, que a gente incuba a nossa biblioteca com uma transposase, com uma enzima que quebra o DNA por 20 minutos no termociclador. Se você reduz a temperatura ou reduz o tempo, ela fragmenta menos. E você pode ter um ganho de comprimento de amplicons para ter esse ganho no sequenciamento de regiões sequenciadas e assim possibilitar a determinação de fase. Não estou dizendo que isso resolve 100% dos casos, mas estou dizendo que essa é uma forma alternativa que muitas pessoas utilizam. No Brasil eu não vejo as pessoas utilizando ainda, porque a gente ainda está em construção do conhecimento de NGS. Mas fora a gente vê as pessoas utilizando não só para finalidade de tipificação de HLA, mas também para finalidade de fechamento de genomas. Ou seja, colocar combinações para ocupar gaps. No fundo, a estratégia é essa. O que encaixaria aqui no conceito que a gente está trabalhando com o Vinícius, né, Vinícius? O que você acha disso? Então, sim, isso é bem legal. Eu queria até ver um dia, seria bem interessante. Mas aqui acho que é um gráfico que poderia até ilustrar um pouco do que você falou. O protocolo que a gente costuma utilizar aqui está até um pouquinho mais fragmentado, né? Então aqui é o tamanho do inserto, que é aquele fragmento ali que está no meio, né? Apesar da gente sequenciar 300 bases, você pode selecionar fragmentos no preparo da biblioteca maiores que isso. E é o que a gente tenta fazer, como a gente está observando aqui, né? Tem uma distribuição de fragmentos muito maior
nessa região, mas você também tem fragmentos maiores, justamente para ajudar nesse phase. Então, acredito que você está falando seria aumentar um pouco o número de fragmentos nessa região, ou nessa região mais à direita desse Exatamente, gráfico, né? Que a gente... exatamente. Sim. Eu já trabalhei bastante construção de bibliotecas, principalmente de micro-organismos, onde a gente tem um desafio ali de montagem do genoma, onde apenas mudando o tempo e a temperatura da fragmentação, principalmente quando a gente está falando de transposase, que são enzimas extremamente processivas, entretanto extremamente sensíveis à temperatura, e aí você consegue fazer esse shift que o Vinícius acabou de mostrar. Então, se eu tenho uma curva de Gauss, onde eu tenho um pico em 500 pares de base, eu consigo fazer o shift para 1000 pares de base, por exemplo. Né? E aí eu ganho em diversidade, eu perco em diversidade de pequenos fragmentos, mas eu ganho em amplitude de cobertura. E aí isso acaba trazendo benefícios, né? Não estou dizendo que necessariamente resolve, mas traz benefícios nesse tipo de desafio. Isso é para casos específicos, como esse, por exemplo, se você quer resolver, ou se Isso, fosse um alelo novo, onde a mutação estivesse aqui. Eu não poderia reportar porque eu não tenho a fase com essa região. E uma coisa excelente. que esse software faz é que eu poderia pegar esse arquivo e pegar esse arquivo que você gerar nessa outra reação, associar os 4 FastQ e analisar, que é uma coisa que ele faz, que é Exatamente. bem Traz um interessante. benefício gigantesco. Aí o É, Samuel lembrou que, nesse caso, se eu faço um shift do tamanho médio de fragmentos da minha biblioteca para 1000 ao invés de 500, eu vou mudar o fator de correção da minha biblioteca final. O que é esse fator de correção? Sempre, eu espero que vocês lembrem da aula da Michelle de novo. Sempre que eu gero a quantificação no qubit da minha biblioteca final, daquele pool final, que é o pool que eu vou colocar dentro do termociclador, do sequenciador, eu faço uma correção para entender e descobrir a molaridade. Porque para o sequenciador, pessoal, não importa a quantidade de massa que eu coloco de DNA lá dentro, importa a quantidade de molécula. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, certo? Quantidade de massa é a quantidade de gramas, miligramas, nanogramas, picogramas que eu tenho ali dentro. Quantidade de moléculas são números de moléculas que vão ancorar na flow cell para ser sequenciados. Então, se eu mudo o tamanho da minha biblioteca, eu passo a ter bibliotecas mais pesadas, digamos assim. Então, meu fator de correção tem que mudar, porque cada fragmento vai gastar muito mais peso, vai ter muito mais peso do que um fragmento da biblioteca anterior. Então, sim, o fator de correção tem que ser mudado quando eu faço estratégia de mudar o perfil de fragmentação da minha biblioteca e, consequentemente, mudar o tamanho médio dos meus fragmentos na biblioteca final. A Mônica fez um comentário bem interessante ainda acerca do exemplo que você deu, sim. do Eu tô, HLA. é. Eu tô vendo aqui e eu não sei se eu me expressei mal, mas, claro, dá para liberar o resultado, gente. Sim. Isso, Daria para liberar, ou você liberaria como P, ou talvez o código NMDP, né? Porque se você libera como P, e às vezes para o médico faz mais sentido, eu não sei qual é o padrão do Redome, você poderia usar o código NMDP para tentar ganhar o máximo de resolução nesse resultado. Sim, Mônica. Se eu me expressei mal, desculpa, dá para liberar, óbvio, o resultado, não dá para resolver. E aí, só voltando no aquele tópico, por que a gente tem ambiguidade ainda em NGS, mesmo em classe 1. E eu nem vou falar de classe 2, tá, gente? Porque classe 2 aí, quebra de fase acontece muito e, enfim, ambiguidades, porque a gente não sequencia, a gente não tem cobertura, amplitude de cobertura no classe 2 para o gene inteiro, na maioria dos kits. Né? Cada kit vai ter uma abordagem diferente, então o número de ambiguidades é maior. Então, beleza, isso aí, código, então concordamos aí no código. Show. E aqui só mostrando uma coisa que é muito. Aqui é uma quebra de fase, né, no A, mas isso também pode acontecer no B e também no DRB1, tá? Então, afetando aqui, eu estou botando em 3 campos, mas mesmo botando em 2, mesmo assim, eu continuo tendo mais de um genótipo. E aqui eu só queria destacar a diferença de biblioteca, tá? Aqui eu estou na biblioteca 3.36. Você foi lá atualizando. Então, há uns 3 anos atrás a vida era mais fácil, não dava ambiguidade aqui. Eu peguei o mesmo arquivo, reanalisei numa biblioteca mais nova e já começou a aparecer ambiguidade.
mesmo em segundo campo. Por quê? Alelos novos vão sendo reportados. E a versão da biblioteca, pessoal, é muito importante. Eu não sei, Danusa, quanto tempo a gente tem aí. Eu tenho mais coisa para falar, mas assim, eu não quero também avançar Vamos muito no tempo. tentar concluir nos próximos 15 minutos, assim a gente consegue terminar antes das 9, pessoal, pode ser? A gente teve uma baixa aqui na audiência, umas 10 pessoas saíram, mas eu espero que todo mundo esteja aproveitando aí a aula e a gente possa discutir com o Vinícius mais uns 15, 20 minutos. O que vocês acham? Bom, ninguém respondeu, eu vou continuar. Vamos lá. Continua, Vinícius, por favor. Beleza. Então, obrigado, Rafael. Você é suspeito para falar. Gosto também de analisar dado como eu. Aqui é uma outra amostra. Eu queria mostrar para vocês aqui com mais foco esse DP-alfa aqui. Como eu estava mostrando antes, você muda a biblioteca, você pode mudar a possibilidade de resultados. E aqui foi um caso interessante que eu encontrei. Não sei se o Samuel já viu, a Mônica, enfim, o pessoal que já está fazendo bastante NGS. Eu vou só dar uma filtrada aqui para mostrar só esse gene. Aqui eu vou criar uma revisão. Eu já tinha analisado essa amostra há um tempo atrás, e aqui ele está me mostrando, só para vocês visualizarem, eu vou pedir para vocês desprezarem esses triângulos aqui nesse intron, porque esse kit é um kit de outro fabricante, como a Danusa falou, dá para analisar nesse software também, e ele não se propõe a cobrir essa região. Mas eu queria que vocês focassem aqui nos exons, são esses amarelinhos. Aqui ele está me mostrando um alelo novo, um DP-alfa 0105, com diversos mismatches. Tá? No exon 3 e aqui no exon 4 também. Tá? Eu topo, Maristela, se tu quiser eu topo a gente continuar falando aqui. Mas eu só vou focar nesse daqui, que é um assunto interessante para já alertar a questão da versão da biblioteca. Quando eu reanaliso essa amostra com uma versão anterior, deixa eu ver se ele vai rodar direitinho aqui. O resultado ele muda, que foi a surpresa que eu tive. Quando eu analisei, ele me mostrou que era um DP-alfa 0103, 0105, tá? Que é o que vai aparecer aqui embaixo. E aqui, essa nomenclatura aqui, laranja, quer dizer, olha, e aí é um desafio dos alelos HLA de classe 2. Uma boa parte deles não está com a sequência completa na base de dados. Então é uma coisa a mais para você prestar atenção na sua análise de dados por NGS. Aqui o que o software está me mostrando, ele está mostrando vários mismatches nessa barra laranja, mas é uma região que esse alelo, na versão 3.42, não tinha uma sequência referência no IMGT. Tá? Então ele só tinha o exon 2. O que aconteceu? Quando alguém fez uma nova submissão desse alelo, na atualização da versão 3.42 para 3.43, essa minha sequência, que seria uma submissão estendida, tá? Ou seja, eu poderia submeter essa região aqui, porque ela está toda em fase, e dizer, olha, eu consigo complementar pelo menos os exons 3 e 4 desse alelo. Alguém fez isso, né, na minha frente ou na frente das outras pessoas. E quando a biblioteca atualizou para 42.43, o meu DP-alfa, que ele já está pedindo para mudar, 0105, aqui virou um alelo novo. Ou seja, alguém atualizou a biblioteca do MGT complementando a sequência referência do DP-alfa 0105, ele só tinha lá o exon 2, ele submeteu, o IMGT atualizou com aquela sequência que alguém submeteu, e agora, essa sequência que está lá é diferente da minha. Então, antes eu tinha um genótipo fechado, tá? Sem nenhuma ambiguidade,
com uma sequência estendida. Agora eu tenho um alelo novo, só mudando a biblioteca do MGT. E com várias posições novas. Pelo menos essa é a minha primeira impressão. Eu não tive chance de discutir com o Rafael, com o Samuel, que é quem eu geralmente discuto. Mas essa é a minha impressão e foi isso realmente que aconteceu. Eu até separei aqui algumas telas. Eu não vou mostrar agora, por causa do nosso tempo. Mas é uma coisa... Eu queria voltar aqui já para os slides, que eu já esgotei bastante software, eu tenho mais coisa, mas vamos voltar. E é uma coisa que eu queria pontuar na questão do laudo, né, ou do resultado em si. Né? O que seria importante, na minha opinião, liberar a versão da biblioteca do MGT que você está utilizando. Porque a versão pode mudar o teu resultado. Então, você usou uma versão, se eu usasse uma versão antiga, aquele meu resultado daquele A que eu mostrei que tinha uma ambiguidade de fase, a versão 3.36 era full no NGS. Mas numa versão mais atual, já tem uma ambiguidade. Então, como é que você compara isso? A diferença é a biblioteca. E eu acho que hoje a gente não associa muito isso quando libera o resultado para o Redome. Liberar também a biblioteca, a versão da biblioteca do MGT. Por isso que eu mostrei, eu acho que isso seria interessante. Aí a gente poderia discutir numa outra ocasião. E aqui são aquele caso, né, que deu uma ambiguidade de fase aqui, e aquele DP-alpha, que foram os dois que eu mostrei. Então aqui são só os prints, eu vou passar aqui. Uma outra coisa importante aqui, já para a gente, enfim, seguir para frente e finalizar, que é importante ter no laudo, é você considerar, quando você olha um resultado, qual é a fonte da amostra. É sangue ou é suave? Principalmente quando for um receptor. A gente sabe que casos de homozigose, alelos novos, aqueles alelos raros, aquele padrão um pouco diferente do normal, que a gente costuma observar, né? Em pacientes, a gente tem que tomar cuidado se a gente está trabalhando com sangue. O importante, o necessário, mandatório é você, nesses casos, pelo menos, né, fazer a confirmação por SWAB. O ideal seria fazer em todos, mas o SWAB tem um desafio importante, que já foi discutido pelo Samuel até, de você conseguir uma amostra íntegra para fazer o NGS, fazer o long range. Então essas são duas considerações. E aí, quem sabe, aí já é uma coisa para pensar depois, quem sabe também colocar nesse laudo qual a estratégia de análise de dados que você utilizou, principalmente se for um caso diferente, como esse que a gente quer resolver e liberar lá o genótipo full, como a Danusa falou, né? O que eu fiz para liberar aquele resultado? Que estratégia que eu utilizei? Se eu usei mais de um software, enfim, se eu associei vários softwares, é uma coisa que a gente costuma fazer, quando a gente discute, eu, Rafael, Samuel, para tentar resolver alguns casos difíceis. Então, quem sabe isso não poderia constar no laudo, aí já é uma coisa já um pouco além. Mas essas duas coisas eu acho muito importantes. Aqui foi só um bate-papo que eu tive no LinkedIn, de um post que eu fiz, para vocês terem uma ideia de que isso não é algo muito, não é viagem minha, não é uma diversão, enfim, algo que eu estou fazendo por esporte. Aqui eu fiz um post, fiz um comentário, e essa colega, né, nossa, que trabalha nesse laboratório, eu acho que ela é nos Estados Unidos, se eu não me engano, e ela está afirmando, olha, não, eu uso dois softwares, esse aqui é o HLA Twin e o NGS Engine, nas análises dela. E ela tem um pipeline, umas ferramentas lá de informática, para comparar os resultados. Então, para verificar se tem uma discrepância, é uma ferramenta que ela tem, uma estratégia que ela tem de checar aquele resultado. Então, de olhar com mais cuidado para aquele resultado. E faz diferença, gente. A gente estava até discutindo um caso, eu, Samuel e Rafael, no sábado, pra vocês terem uma ideia, né? Um caso lá que estava dando uma divergência nos dois softwares, que eu não vou trazer, enfim, é mais complexo, a gente não tem tempo. Mas olhar em outro software te dá uma outra visão, literalmente. Então, só para concluir, para a gente poder, né, eu poder ir para casa, estou aqui no laboratório, né? Quando a gente associa NGS e genotipagem HLA, que são duas coisas muito complexas, tem gente aí com uma bagagem muito maior e pode falar isso melhor do que eu na questão do HLA, é uma associação muito poderosa, né? Tanto que a gente
viu esse crescimento vertiginoso no número de alelos. E a culpa é do NGS nisso aqui. Não só isso, tem um trabalho aqui bem interessante que o grupo lá da Alemanha, do registro alemão, né, europeu, ele viu uma diferença muito grande nas discrepâncias entre a primeira fase e o CT, que é essa barra branca, quando ele fazia a primeira fase por SSO, por Sanger, e quando ele passou a fazer por NGS. E quando ele passou a fazer por NGS, otimizando o algoritmo dele, o algoritmo de genotipagem. Então, como as discrepâncias diminuíram entre o CT e a primeira fase. E é isso que a gente espera observar aqui no Brasil, passando a adotar o NGS. Então, a gente sabe que é tão complexo que envolve um vocabulário todo novo, mas eu acho que é conversando, a gente tendo grupos, tendo oportunidades como essa, né, promovida aí pela PensaBio, pela Danusa, o Rafael, enfim, pela GenDX e outros grupos, enfim, que a gente começa a se familiarizar com esse vocabulário novo e começa, como eu comentei, a bater ali a cara no dado e ver o que é comum, normal, e o que foge um pouco. E buscando estratégias para conseguir detectar esses casos que merecem um olhar mais apurado. Bom, pessoal, e aí eu volto naquela frase lá que análise de dados de NGS é literalmente outra bancada. A gente está discutindo aqui há 1h30, né? Quase isso. Eu agradeço a vocês, peço desculpa por ter me alongado bastante. Tá aí os meus contatos, se quiser discutir, mandar uma amostra para a gente conversar. É um tema que eu gosto muito e, enfim, claro, estou muito longe de esgotar o tema, mas é um passo de cada vez e a gente vai aprendendo bastante e é muito relevante. Espero que eu tenha conseguido provar isso para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.